E há também a história daquele indivíduo que tinha um peixinho de estimação e que, uma vez por semana, trocava a água do aquário. E no momento da troca, o peixe ficava alguns segundos fora da água. E ele teve uma ideia genial. Disse, não, eu vou prolongar a duração desse tempo fora d'água, verificar se o peixe se acostuma. E assim, a cada semana, quando trocava a água, prolongava mais o tempo de duração do peixinho fora d'água. E, surpreendentemente, desafiando até os fundamentos biológicos da resistência, o peixinho foi sobrevivendo, foi aprendendo. Aprendendo tanto e tão bem, que depois ele ficava 10 minutos fora d'água, 1 hora fora d'água, e depois de algum tempo, ele passou a viver fora d'água. Isto fez com que o personagem se tornasse eufórico com a sua conquista e elegesse o peixe como seu maior amigo. E caminhavam pelas ruas, andavam satisfeitos pela cidade, até que um dia aconteceu o inevitável. O peixinho escorregou numa casca de banana, caiu numa poça d'água e morreu afogado. Essa história é uma história muito interessante para analisar os dois padrões de aprendizagem dos quais tão bem nos fala Ausubel. A aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. A aprendizagem mecânica, mais frequente, a mais usual, a mais comum, é aquela aprendizagem que se conquista à custa do esquecimento do tema anterior. Eu diria que é quase a aprendizagem rotineira das nossas escolas. Do aluno que esquece em março o que aprendeu em fevereiro, para esquecer em abril o que aprendeu em março. Do aluno que convive com esta patética verdade de chegar na sexta, tendo esquecido a maior parte dos saberes da quinta, de chegar no ensino médio, tendo deixado a lacuna da aprendizagem que desenvolveu no ensino fundamental. A esta aprendizagem, Ausubel contrapõe a aprendizagem significativa. Aquela aprendizagem que não se esquece, porque ela está contextualizada na vida que se tem, nas emoções que nos envolvem, nos conhecimentos que conquistamos e que, fazendo destes saberes os ganchos para os outros que se adquirem, se aprende para jamais esquecer. Se não nos preocuparmos em fazer daquilo que ensinamos a aprendizagem significativa, corremos o risco do personagem da história. O seu belo peixe aprendeu a viver fora d'água, para imediatamente esquecer como na água se vivia. Esta outra fábula de Milor Fernandes, extraído da sua obra Fábulas Fabulosas, provavelmente deve se passar num país do Oriente e refere-se a uma comunidade que tinha o seu maior orgulho étnico no prato que passava de pai para os filhos. Só que numa determinada família, uma criança odiava esse prato e de maneira alguma aceitava os apelos do pai e as brigas da mãe para que ele comesse patchutala. E a mãe, desesperada, porque o não comer este prato representava até uma agressão à história daquela cultura, daquela comunidade, procurou um psicólogo. E o psicólogo a orientou, olha, provavelmente ele não come este prato porque ele chega pronto. Interaja com a criança no processo de fazê-lo. Faça-a sentir coparticipante na estrutura do prato, que provavelmente este pavor à comida desaparecerá. A mãe, empolgada, um dia chamou-lhe a criança e disse, venha comigo, vamos fazer um prato fantástico que você vai gostar muito. Veja, eu estou derretendo o açúcar no fundo da panela para fazer um caramelo. Ah, que maravilhoso, disse a criança. Agora, repare que eu estou colocando pedaços de uma fruta picada. Ah, mamãe, vai ficar uma delícia. Agora, repare que eu coloco um pouco de mel. Ah, mamãe, estou ansioso para comer.
Agora vamos refogar tudo bem com um pouco d'água. Nossa, mamãe, está maravilhoso. Agora prepara-se na forma, aquele produto que de uma certa forma vai abrigá-lo. Olha, com bastante canela e açúcar. Mamãe, que coisa deliciosa, eu não vejo a hora de comer. Mas agora está pronto. Esparrama-se a fruta sobre a crepe, dobra-se, corta e come. Está aqui, meu bem. Ah, mamãe, mas isso é para chutá-la. Esta história, esta fábula de Milor é admirável, porque quando se descreve as conquistas das inteligências múltiplas, o aprimoramento do dizer, a sensibilidade para descobrir o cálculo, a grandeza da percepção espaço-temporal, a extrema diversidade de aprimorar a sensibilidade auditiva e a sonoridade de um aluno, quando se conta dos ganhos infinitos da plena capacitação dos seus movimentos ou até do seu crescimento naturalista, sua sensibilidade para a vida e para as relações intra- e interpessoais, alguns professores se encantam. Mas quando ouve que estes valores se enfeixam na teoria das inteligências múltiplas, imediatamente tem a reclamação. Ah, mas isto é para chutá-la. Gente, será que às vezes não existe nesta inaceitação pelo título, nesta rejeição pelo rótulo, neste preconceito de não buscar as essências pela leitura e antes dessa busca se rejeitar, um referencial que nesta fábula de Milor ficou tão bem caracterizado? Antes de se voltar contra, vamos verificar quais as mensagens que traz, quais os conteúdos que guarda, porque assim descobriremos que realmente é para chutá-la, mas achamos um prato inesquecível e adorável. É a história daquele marceneiro que vivia de uma maneira muito pobre, quase indigente, na sua pequena marcenaria, batendo lá a sua madeira, mas sempre com muito pouco dinheiro, com o qual dava apenas para sobreviver de uma maneira muito precária com sua mulher e filhos. Mas reservava daquele dinheiro que ganhava um pouquinho a cada dia para um grande bilhete de loteria do Natal. Os amigos escarneciam. Imagina, isso não vai dar jamais. Você não tem nenhuma chance, aproveite melhor esse dinheiro. Mas o marceneiro, de uma maneira pertinaz e persistente, nunca mudava o seu ritual, até que finalmente, num Natal, ganhou o prêmio maior da loteria. Sua vida depressa se transformou, passou a viver em salão suntuoso, casa admirável, passeando com iates, frequentando novos amigos. Mas a vida doidivana foi lhe consumindo com tal rapidez a fortuna que nada mais lhe restou, senão a pobreza indigente da sua velha e pequena marcenaria. E voltou a ela da mesma forma, e da mesma forma economizava os poucos reais que sobravam para a compra do bilhete. E os amigos de novo lhe escarneciam. Ora, o raio não cai duas vezes no mesmo ponto. Se uma vez deu certo, na segunda não dará. Desista, poupe de uma maneira mais inteligente este dinheiro. Mas o marceneiro não poupava e foi economizando, economizando, até que depois de alguns anos, de novo, o grande prêmio da loteria. E diante daquela imensa fortuna e do reacender de novas expectativas de iates e palácios, meditou: meu Deus, começar tudo de novo. Esta fábula, ela tem um sentido muito importante para o educando e para o educador. Porque cada ano letivo que começa é como um novo prêmio de loteria. São alunos novos, ávidos de conhecimento, às vezes colegas novos para conosco dividir o saber,
É aquela alegria de um recomeçar, de um reensinar. E muitos professores contemplam com tédio o novo ano que começa, sem perceber reacender diante de si aquela fortuna que tem nas mãos. E refletem com o mesmo amargor do marceneiro diante daquele mundo onde poderão educar. Meu Deus, fazer tudo isto de novo. Esta pequena fábula me faz lembrar uma passagem muito antiga de quem buscava na vida a maravilha, deixando de perceber a maravilha do seu existir, do seu ambiente e do seu mundo. Uma outra fábula que selecionei é a história de um ratinho, mas muito bem vestido, com camisa de colarinho, gravata borboleta, muito elegante, passeando com seu amigo tigre, não menos elegantes. Entram num determinado restaurante finíssimo, caríssimo. Chega o maître, indica-lhes a mesa. Logo depois chega o garçom, apresenta o cardápio. O ratinho pega o cardápio e diz: olha, de entrada eu quero coquille de Saint-Jacques com fatias de presunto de Parma. Para o prato principal, eu quero um risoto, mas eu quero aquele risoto levemente temperado num pâté de foie gras, com um petit pois, no mais alto estilo. Gostaria também de concluir com um crêpe Suzette e, é óbvio, para acompanhar um Chateau Petrus de mais alta linha e uma garrafa de água São Pellegrino, evidentemente, já que talvez não tenha Perrier. O garçom, encantado com tanta sabedoria e seletividade naquela escolha, indaga: e o seu amigo tigre aí não quer nada? Ao que o ratinho responde de imediato: mas o senhor acha que se ele estivesse com apetite, eu ia sair com ele? Essa história, ela também tem um paradigma que se ajusta à realidade da escola. Porque, veja, a história, ela simplesmente se justifica na medida que havia um acordo entre o tigre devorador e o ratinho devorável. E só era possível conviver, porque no momento o tigre não tinha apetite. Enfim, as regras estavam estabelecidas. E na medida em que elas estavam estabelecidas, a convivência era possível. Será que a escola, implantada num espaço, tem suas regras estabelecidas com a comunidade que a acolhe, com o entorno que a envolve? Ou será que aquela escola é uma ilha, inclusa naquele ambiente, sem vínculos de relação com aquela comunidade da qual ela se serve e que de uma certa forma também a serve? Será que a escola é realmente um dente implantado com tal perícia que não se percebe no sorriso a diferença? Ou será que aquele implante se faz com tanta força, com tanto autoritarismo, com tanta diferença das essências do meio envolvente, que sempre será destacado por ser uma entidade que deve incluir, mas que ela própria não é uma atividade inclusa na comunidade que o cerca, no mundo que a acolhe, no entorno que a envolve? E esta é a deliciosa e delirante história, também contada por esse extraordinário Milor, a fábula que é o caracol e a formiguinha. Milor nos conta de uma alta pitangueira, subindo de uma maneira agitada pelo tronco, naquela pressa doidivana, uma formiguinha que sobe rapidamente, mais rapidamente desce, e no meio do encontro ela cruza com aquele caracol que com passos lentos e com aquela calma lentamente se arrasta. E já vai avisando: não suba, não suba, é inútil, não é tempo de pitanga.
e antes ainda de aguardar a resposta, nos seus rápidos movimentos descem pela pitangueira abaixo. Ao que o caracol reflete: não faz mal, minha filha. Quando eu lá chegar, será tempo de pitanga. Essa fábula de Milor me parece muito importante para a educação, porque ela nos fala na síndrome da precipitação, nos fala na doença perniciosa da pressa. É muito importante que o professor aprenda técnicas novas, descubra em si mesmo para com seus alunos compartilhar novas capacidades. É fundamental que perceba os caminhos para abrir as suas competências. É essencial que se torne um personal training de suas inteligências, mas jamais se deixar contaminar pela síndrome da pressa, pela síndrome da precipitação. Caminhar de uma maneira devagar, não se deixar levar por aquele afã desesperado de entrar na sala de aula querendo fazer todas as coisas novas que aprendeu no mesmo instante em que acabou de aprender. Já há muito tempo atrás nos ensinava Célestine Freinet que técnicas novas, saberes novos, competências novas que como professores aprendemos representam algo muito similar a sapatos novos. Se rapidamente os vestimos, é provável que, não capazes de se contornar ao efeito dos nossos pés e assumir o contorno das suas calosidades, nos machuque e nos faça querer depressa tirá-los e colocar os velhos sapatos onde com tranquilidade repousamos. Mas nos diz ainda, desse mesmo texto Freinet, o correto não é, nessa circunstância, abandonar os novos sapatos, mas experimentá-los aos poucos, devagarzinho, lentamente, para que eles assumam o nosso formato, para que eles se transformem em procedimentos nossos. E um dia, de uma maneira serena, perceber que aprendemos coisas novas e que as transformamos em realidades práticas, fazendo da teoria a ação. Como o caracol, sem pressa, mas com serenidade, com passos que caminhem sempre na busca daquelas pitangas adoráveis que, por certamente, quando ele lá chegar, estarão esperando com toda a tranquilidade, com toda a beleza da primavera do aprender.